Abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Doença de Ezequias e a cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, o filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, então, eu estava estudando, para trazer uma palavra para a igreja nessa noite, e o Senhor me colocou esse texto, que fala, se eu fosse dar um nome para essa palavra, eu daria a oração que muda história, porque na realidade o Senhor aqui, Ele mudou a história do rei Ezequias nessa passagem, A palavra do Senhor diz que o rei Ezequias estava reinando. Ele ficou no lugar do seu pai Acaz, quando ele começou o seu reinado, ele teve que colocar tudo em ordem, porque o seu pai, ele tinha trazido toda a idolatria para Israel, dos deuses pagãos. Então, o primeiro passo, a palavra do Senhor, eu estava lendo, e no primeiro dia do seu reinado, ele já começou a limpeza, limpou o templo, tirou tudo que não agradava ao Senhor, que o seu pai Acaz, que era rei anteriormente, tinha trazido para Israel. De todas as redondezas que tinha deuses pagãos, ele trazia aquelas maldição, e o povo de Israel estava adorando a deuses pagãos, inclusive estava adorando até a serpente de Moisés, que Moisés tinha colocado lá para eles naquela época, e eles voltaram a adorar, e o rei Ezequias destruiu, porque eles estavam adorando a deuses pagãos, e o Senhor estava descontente com isso. Então, o rei Ezequias, arrumou a casa do Senhor, deixou tudo como o Senhor gosta. Ele era um rei obediente à voz do Senhor, Ele reparou as portas do templo, reintegrou o sacerdote no seu ministério, restaurou a celebração da Páscoa que tinha sido extinta, combateu a idolatria em Judá, proibindo os cultos, determinou que fosse destruída a serpente de bronze, como eu já falei, que foi construída na época de Moisés. Então, o rei Ezequias, ele era um rei que temia ao Senhor, que obedecia ao Senhor. E a palavra do Senhor aqui diz, que ele entrou no leito, caiu doente. De repente o rei caiu doente. A situação dele, era morte, porque o rei, o profeta Isaías chegou para ele e falou: o Senhor me falou que a sua doença é para a morte, não é para a vida. Você não vai viver, você vai morrer.
Então, o profeta Isaías trouxe uma palavra muito dura para o rei Ezequias. Ele era jovem ainda, era um rei que era jovem. Então, o que ele ficou, né? Eu acredito que ele ficou desesperado, né? Naquele momento. E a palavra do Senhor diz assim, ó: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então a palavra do Senhor está falando que ele chorou muito na presença do Senhor. Aquela oração que ele fez foi uma oração de humilhação, foi uma oração de desespero. Aleluia. Ele precisava daquela vitória. A sua doença, né? Eu estava lendo, parecia acho que não está muito certo o que era, mas era um câncer. Então ele estava sofrendo já muito, né? Então ele estava em fase terminal. E, né, quando Isaías chegou com aquela mensagem para ele, ele se pôs. A única coisa que ele pensou: agora eu preciso orar, agora eu preciso clamar, agora eu preciso me humilhar, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Aí ele virou o seu rosto para a parede e clamou ao Senhor. A palavra do Senhor diz, né, que ele, apesar de ele ter feito várias reformas espirituais, isso não livrou ele de ficar doente. É assim como nós, né, que nós estamos aqui na igreja, estamos orando, estamos cantando, estamos caminhando, mas nada impede da gente ficar doente, da gente ter algum problema, de a gente ter problemas seríssimos, até problemas com o filho, problemas com o marido, problemas. Não é porque nós estamos firmes fazendo. Ele era um rei obediente. Ele tirou tudo que não agradava a Deus. Ele reconstruiu o templo, colocou tudo que o Senhor agradava. Ele tirou tudo que o pai dele tinha trazido para dentro da casa do Senhor. Ele tinha redimido a casa do Senhor. A casa do Senhor era uma casa de oração agora, por causa dele, por causa que a fé dele movia ele. Ele não olhou para o pai dele, ele era fiel ao Senhor. Ele podia ver o pai dele fazendo aquelas coisas que não agradavam ao Senhor, contra a palavra de Deus, mas ele não fez igual. Ele fez totalmente diferente. Ele chegou no reinado e ele disse: eu realmente vou servir ao meu Deus, eu vou fazer tudo que o meu Deus quer. E ele lutou para que isso acontecesse, mas chegou nessa hora que ele ficou doente. E aí chega Isaías, né? Que Isaías era do tempo lá, né? Do rei Ezequias. Isaías chega com essa profecia: olha, você não vai sair dessa. Você, prepara aí, que tem que preparar, que você vai morrer. E a palavra do Senhor disse que ele se humilhou de um tanto que o Senhor ouviu ele na hora. O profeta Isaías chegou, trouxe a notícia até o rei, saiu, no meio do pátio, o Senhor falou assim: Isaías, volta, Isaías, eu ouvi a oração do rei Ezequias.
volta, diz para ele, eu vou curar, vou acrescentar mais 15 anos. Volta, Isaías. Isaías voltou e disse a mensagem ao rei. Essa passagem, irmãos, essa passagem eu em particular, eu tenho eu amo essa passagem, porque essa passagem já se cumpriu na minha vida. Quando meu filho João Vitor, ele tinha 3 anos de idade, ele não tinha nada, era uma criança saudável. De repente, o João Vitor começou a ter asma. O João Vitor não saía do hospital, ia para balão de oxigênio. E eu quando eu ia para casa, era corticoide, era inalação com aquelas coisas fortes. O menino ruim, passava 15 dias em casa, 4 no hospital, 15 dias em casa, 4 no hospital, 15 dias. Assim, a minha vida virou de cabeça para baixo quando o João Vitor começou com essas asmas. E num dia, eu morava em São Paulo. Eu morava em Mauá, São Paulo. E eu estava cansada dessa vida, assim, falava, Senhor, porque se os irmãos não sabem, eu tinha 3 anos de idade, quando a minha mãe aceitou Jesus. Então eu não nasci num lar cristão, mas eu fui criada num lar cristão. Os meus pais me ensinaram tudo da palavra de Deus. Quando chegou nos meus 16 anos, eu não quis mais, mas eles fizeram tudo por mim. E depois eu fiquei muito tempo parada e eu tinha voltado para os caminhos do Senhor. Então eu estava meio que, fazia uns 4 anos que eu tinha voltado, eu estava com aquela fé meio assim. E o João Vitor desse jeito. E eu falava, Senhor, misericórdia. Eu pegava, às vezes eu ia no hospital, minha cunhada ligava para mim e falava assim, Marisa, eu vou ficar um pouco aí com o João Vitor para você vir em casa tomar um banho. Aí eu pegava o carro, eu ia para casa, eu ia chorando para casa. Chorando, dirigindo. Falava, Senhor, tem misericórdia, o meu filho está lá naquele balão de oxigênio. Meu Deus, agora eu vou voltar para casa, vai começar aquele tanto de inalação de novo, tanto de remédio corticoide. Meu Deus, daqui uns dias Jesus vai ter de novo outra crise, porque está assim. E eu já estava apavorada, nesse dia eu orei muito. E na última vez que o João Vitor internou, ele passou muito mal. A enfermeira deu uma injeção nele. Eu não sei se ela colocou mais ou menos, não sei o que ela fez no remédio. Ele simplesmente, ela saiu, ela deu a injeção nele na veia. Ela saiu normal e o João Vitor, ela estava longe, o João Vitor desmaiou, não sei, subiu com a criança. E eu ficava, João Vitor, chamando ele. E ele não respondia. E eu comecei a chorar. Falei, Jesus, tem misericórdia, o que está acontecendo? Chama alguém, por favor. Eu comecei a entrar em pânico, a criança não voltava. Aí eu ajoelhei na hora no chão. Eu ajoelhei no chão e falei, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia do meu filho, Jesus. E o Senhor falou assim, eu ouvi, falou assim, fala para ele do parquinho. Aí eu falei assim, João Vitor, vamos no parquinho? Porque no hospital onde ele estava internado, tinha um parquinho, que é na ala da criança, e ele gostava. Quando ele ficava bem, aí nós ia lá no parquinho. Aí eu falei assim, vamos no parquinho? Aí ele ficou um minuto assim, ele olhou e falou assim, parquinho? Aí eu falei, filho, parquinho, vamos no parquinho, por favor, vamos no parquinho. E peguei ele já no colo, com soro, com tudo, e falei, aí chegou a enfermeira, eu falei assim, ele vai no parquinho. Eu vou levar ele no parquinho. Ele quase morreu aqui, eu gritei, ninguém veio. Sabe quem socorreu? Jesus socorreu meu filho. Jesus
entrou aqui nesse quarto e socorreu o meu filho. E agora ele quer ir no parquinho, ele vai no parquinho. E eu peguei, levei ele no parquinho e chorava. Meu Deus, o que aconteceu? Jesus, entrei em pânico. Eu falei igual aqui o rei, gente. Quando você recebe uma sentença assim, parece que vai morrer, você entra em pânico. Por mais cristão que a gente seja, é forte, irmãos, é forte. A gente balança. E daí, eu estava inocente ainda. Quando eu cheguei, e o João Vitor continuou internado, e aí resolveu tudo. A minha cunhada veio tomar conta do João Vitor. Eu fui em casa tomar banho e o telefone tocou. Aí eu atendi, era o meu pai, que ele morava aqui em Maringá. Aí ele falou assim: Marisa, a sua mãe sonhou à noite retrasada com o João Vitor todo de branco, atravessando águas cristalinas e dava tchau. Eu falei: pai do céu, pelo amor de Deus, você não. Aí ele falou assim: não, pera, deixa eu contar. Aí eu falei assim: o quê? Aí ele falou assim: essa noite foi eu que sonhei. Eu sonhei que Deus ia recolher o João Vitor. Eu falei assim: mas pai, não pode? Não, pai, ele passou mal lá no hospital. Eu já orei, Jesus já deu vitória. Ah, é? Aconteceu isso? Eu falei: aconteceu. O João Vitor desmaiou, não sei o que aconteceu lá, e demorou, a enfermeira não veio, ele ficou desmaiado, e eu comecei a chorar, e joelhei, comecei a gritar por Jesus ter misericórdia, e o João Vitor voltou. Aí meu pai falou assim: então, Deus falou para mim que mudou de ideia, porque ele ouviu o nosso clamor. Ele não vai levar o João Vitor. Só que o João Vitor tem que sair de São Paulo, porque Deus falou para mim que é o clima, ele não pode ficar aí. Eu falei assim: mas pai, eu não posso ir para Maringá, pai, porque o Paulo trabalha aqui. Ele falou: ó, eu orei de madrugada inteira, eu não dormi essa noite, por causa do João Vitor. Eu fiquei clamando a Deus a noite inteira, para Deus reverter o quadro. E Deus falou que reverteu. Mas Deus falou que é para você sair de São Paulo. Eu falei: tá, né? Agora eu vou falar com o Paulo, para ver o que ele fala. E eu conversei com o Paulo, e foi aquela confusão, e eu falei: Paulo, ó, meu pai falou isso, e agora foi um mistério de Deus, um mistério tão grande, que até hoje, eu fico pensando: Deus, tá bom, o Senhor queria me trazer para Maringá, eu sei, né? Deus queria me trazer para perto dos meus pais, porque eu estava sozinha, servindo a Deus lá sozinha, em São Paulo. Tinha alguns familiares, mas né, só primos. E Deus me trouxe, só que me trouxe sem o Paulo, porque o Paulo estava trabalhando. Aí eu vim com os meus 2 filhos para Maringá, sozinha, com as 2 crianças. Meu pai falou assim: ele não vai ter mais asma, ele não vai ter mais. Eu falei assim: amém. Então o Senhor vem me buscar que eu vou. Meu pai foi me buscar no outro dia. Irmãos, nunca mais o João Vitor teve asma. Vocês sabem o Covid, que as pessoas ficavam morrendo? O João Vitor ficava igualzinho quando dava crise de asma nele. Eu e o Paulo pegava, e era assim, ele estava bem brincando, uma criança de 3 anos brincando para lá e para cá, normal. De repente ele começava o nariz escorrer, pingar água, e ele começava a fazer aquele chiado, e sem respiração. E o Paulo chegava, 2 horas isso, quando o Paulo chegava 7 horas, o Paulo chegava, nós entrava no carro e ia para o hospital, e ele já internava, porque o caso era de oxigênio. Então, irmãos,
E isso aconteceu. Aí, né, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, que Deus, eu fiquei apavorada, porque como assim, Jesus, eu falei para meu filho? Eu falava para o Senhor assim mesmo. Eu falei, Jesus, como assim? O Senhor pensou em levar meu filho, eu sei que tudo é seu, mas Jesus, o meu filho, como assim? Não, ainda bem que o Senhor mudou de ideia. E eu falei assim, olha Jesus, vamos combinar aqui, eu estou com medo, eu estava morrendo de medo. Eu falei, Jesus, eu vou jejuar 12 horas e eu quero que o Senhor fale comigo na palavra. E eu jejuei, irmão, das 6 da manhã às 6 da tarde, sem água, sem nada. E quando eu orei, que eu abri a Bíblia, o que saiu? Isaías 38. A doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. E eu falei, glória a Deus. Deus curou meu filho mesmo. Eu fiquei muito contente, porém, fiquei ainda perguntando, Jesus, mas é mesmo, Jesus, o senhor vai levar não, né? Porque, Jesus, não. E ficava, né? Jesus, não, né? Não, Jesus. E ficava, Jesus, pelo amor de Deus, faz isso. E aí eu falei assim, Jesus, eu vou na igreja hoje, tem culto, era uma quarta-feira. Eu falei assim, eu vou na igreja hoje. E eu preciso ainda, Deus já tinha falado, eu falei, eu preciso que o Senhor confirme essa palavra para mim. Porque hoje eu vou falar com o pastor que eu vou para Maringá. Então eu quero que o Senhor confirme a palavra para mim. E eu fui para a igreja, sozinho. Paulo estava trabalhando, Paulo não foi. E eu fui. Aí chegou na igreja, cantou hino da harpa, mensagem, cantou mocidade, cantou irmã, cantou todo mundo e não falou nada de Isaías 38, nem do rei Ezequias, nem de cura, de nada. Eu falei, meu Deus. Jesus, o Senhor não vai confirmar, Senhor, para a tua serva tão pequena, Senhor amado. Tem misericórdia. Jesus, meu Deus. E ficava clamando, Jesus, Jesus, Jesus. E aí, o pastor falou assim, levantou, o pastor Josué, ele levantou e falou assim, irmãos, vamos orar para terminar o culto. Aí eu falei, ixi, acabou, né? Jesus não falou, não confirmou mesmo, meu Deus. Aí ele, vamos orar, vamos lá, vamos levantar para orar para terminar o culto. Aí todo mundo levantou, eu levantei e tal. Aí a irmã falou assim, eu peço oração para não sei o quê, o senhor pode orar aí por mim? Aí o pastor falou assim, vamos orar, sim. Aí ele, de repente ele falou assim, porque Deus, assim como ele fez com o rei Ezequias, Isaías teve que voltar para trás na hora com a resposta. Assim ele faz na nossa vida. Eu falei, meu Deus, de onde saiu isso, Jesus? Foi para mim. Eu falei, glória a Deus. Eu fiquei encantada com o poder, com o cuidado do Senhor com nós, com seus filhos. Ele já tinha falado, ele não precisava confirmar, mas ele foi Senhor, ele foi Pai, ele foi ajudador ali na minha vida, e falou e confirmou, né, a resposta, né, da oração. A oração, irmãos, é importante demais na vida do crente. A oração é importante, irmãos. Eu falo essa palavra para mim. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Nós precisamos orar mais, buscar mais, porque o Senhor é o mesmo. Assim como Ele curou o rei aqui, que tinha um câncer, na hora, só porque o rei virou para a parede, se humilhou, e o Senhor já ouviu, o Senhor se agradou e perdoou ali. E curou. Ele é o mesmo, irmão. Então, irmão, essa palavra, ela fala muito forte no meu coração, porque eu vivi muito essa palavra. Aí eu
de orar. Eu falei, acabou de orar, todo mundo começou a cumprimentar, eu estava chorando. Aí eu peguei e fui até ele e falei, pastor, então eu voltei aqui para Maringá, contei a história, eu falei assim, olha, eu jejuei e em 6 horas eu pedi uma palavra para o Senhor e Deus me deu Isaías 38, a cura maravilhosa. Ele vai, irmã, Deus já curou essa criança. Eu falei assim, então, e o senhor acabou de vir, eu pedi a confirmação e ficou o culto inteiro e ninguém falava. O senhor falou no último dos 45, o senhor vai e fala. Aí ele falou assim, oi, foi isso, é verdade. Então, Jesus curou, vai em paz para Maringá. Vai em paz, porque o irmão Paulo, por enquanto ele vai ficar aqui, eu vou cuidar dele. Você pode ir, o seu pai é homem de Deus. Se Deus mostrou para ele está vindo te buscar, vai em paz. Aí foi assim, que eu vim para cá, para Maringá, Deus curou meu filho, nunca mais ele deu nada, Deus curou meu filho. E Deus quer fazer isso ainda na nossa vida. Basta nós darmos lugar para o Espírito Santo de Deus. Porque até o pastor Antônio, na terça-feira, ele está pregando sobre os dons espirituais. E nós somos assembleanos. Nós precisamos, eu estou falando de mim, tá, irmãos? Eu preciso buscar mais de Deus. Porque Deus quer fazer muito na nossa vida. Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer fazer reboliço, irmãos, no nosso meio. Porque nós cremos no poder do Senhor, nós cremos no poder de Deus. Nós somos crente pentecostal, que nós já vimos, eu nunca vi, mas a gente já escutou o testemunho de Deus ressuscitar morto do caixão. Então ele faz isso hoje. Se ele fez no ano passado, ele faz hoje. Ele cura o câncer, ele cura de novo. Ele cura. Quem mudou não foi Jesus. Quem mudou fomos nós. Fomos nós que paramos de orar. Fomos nós que estamos jejuando menos. Fomos nós que estamos buscando menos os dons espirituais. Porque os dons espirituais o Senhor dispensou, é só buscar, é só clamar, que Ele dá sem medida, Ele dá fé. Ele fala, se você está com pouca fé, peça que eu te darei, peça, ore, peça, eu te darei. Então, irmãos, essa palavra sobre a oração, sobre a cura, sobre a libertação, né? Essa palavra é muito forte. E ela hoje vem falar para nós, né, que nós precisamos nos achegar ao Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo. Vamos colocar as nossas petições nos pés do Senhor, confiando que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais. Não vamos temer, irmãos. O inimigo, ele não brinca. Ele agora está brincando menos ainda. Ele está com uma fúria tão grande, porque ele sabe que Jesus está voltando. E é pouco tempo que ele tem para levar quem ele quer. Mas os nossos filhos, os nossos entes queridos, que estão debaixo da cobertura da nossa oração, sendo nós simples ou não, a promessa de Deus continua na nossa vida. Vamos crer que o Senhor é poderoso. Vamos entrar na presença do Senhor com confiança, com autoridade, crendo que Ele está lá ouvindo e no tempo certo Ele vai responder. Assim como respondeu Elias com fogo. O inimigo não está brincando, irmãos. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar como servos do Senhor que somos.
somos servos do Senhor, lavado, remido, comprado. O preço foi alto. O preço que Jesus pagou na cruz por mim foi muito alto. Eu preciso fazer muito mais para o Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, tirar toda a escama dos nossos olhos, irmãos. Que nós possamos ter mais força de buscar a Deus. Eu sei que não é fácil, jejuar não é fácil, orar não é fácil, levantar de madrugada não é fácil, orar sem cessar não é fácil, estar pensando nas coisas do Senhor, às vezes você está pensando em outra coisa, não é fácil estar na presença do Senhor como Ele quer. Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele perdoa as nossas falhas. Então, vamos orar, vamos buscar, vamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida, assim como fez no passado, assim como fez na vida do rei Ezequias, que buscou Ele com toda a fé, né, que o Senhor tinha, que ele tinha no coração. E Deus não olhou para nada, né? Deus podia olhar, mas ele errou aqui, mas ele, se bem que ele era muito obediente, mas ninguém é perfeito. E Deus ouviu ele. E Deus ouviu o meu clamor naquele dia. Então, Ele ouve hoje. Ele ouve hoje. Às vezes, nós nos entristecemos porque nós queremos a resposta agora, né? E muitas vezes o Senhor não responde agora, mas Ele está ouvindo o nosso clamor. Tá bom, irmãos? Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a noiva do Cordeiro, a noiva santa de Jesus, que vai morar no céu com Ele, comprada, lavada e remida no seu sangue, puro de carmesim. Amém? Irmãos, vamos levantar e fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi pregada neste lugar. A Tua palavra foi pregada sobre cura, sobre libertação, sobre dons espirituais, sobre fé, sobre amor, sobre tudo que nós precisamos para Te servir, meu Pai. Meu Deus, nós cremos, meu Pai, que o tempo está difícil. Nós cremos que a Sua volta está próxima. Nós cremos, Senhor amado, que o Senhor vai derramar sim mais força, mais poder, mais entusiasmo, mais tudo na nossa vida, porque nós precisamos, meu Pai. Aqui está a sua igreja, Pai querido, que ouviu essa palavra. Pai querido, derrama, Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, derrama, Jesus, derrama, Senhor amado, o Teu Espírito Santo, meu Pai, os dons, meu Pai, que está sobre a vida de cada um, meu Pai, que eles venham enxergar, que eles venham buscar, que eles venham receber, que eles venham pôr em prática, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, muitas vezes quem mudou somos nós, mas o Senhor está derramando tudo sobre nós, tudo sobre nós, meu Pai, enche com Teu poder essa igreja, meu Pai, aviva, meu Pai, restaura. Eu não sei o que cada um entrou aqui, se é financeiro, se é sentimental, meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, e o Senhor está aqui para curar, o Senhor está passeando no meio dessa igreja, o Senhor está aqui. Eu creio no Seu grande poder, e eu creio na vitória de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada. O Senhor falou conosco nessa noite poderosamente. Eu pude sentir a presença do Senhor em nosso meio.
Eu confiei a Marisa para ministrar.